Olá, olá, olá! Eu hoje venho-vos falar de medicação para mandar para a escola, o que é que nós podemos mandar para os nossos filhos, o que é que os pode realmente ajudar se eles tiverem algum problema na escola. Então, os nossos filhos vão para a escola, não é? Ou já foram, ou está quase a começar. Dependendo das idades, há vários problemas, há várias questões. Na escola, a escola consulta os pais para saber que medicações é que pode administrar e o que é que não pode. Mas nós temos o nosso consentimento informado, ou seja, nós podemos aceitar ou não que certas medicações sejam administradas aos nossos filhos, mas principalmente nós podemos oferecer alternativas. Nós podemos levar para a escola ou, pronto, digamos, fazer um estojo para deixar na escola com soluções que, no nosso entendimento, são mais naturais e que funcionam porque nós em casa já as testamos, conhecemos os nossos filhos, conhecemos a nossa família e sabemos o que é que funciona e o que é que resulta. Então, eu venho-vos falar exatamente disto: é como é que nós podemos fazer um estojo para ajudar os nossos filhos na escola, se eles caírem, se eles ficarem com uma febre, se houver alguma doença a percorrer a comunidade escolar que nós suspeitamos que os nossos filhos apanharam. Então, o que é que pode ser feito? Os pais podem fazer um pequeno estojo com as soluções que usam lá em casa habitualmente e que funcionam bem. E podem deixar este estojo na escola com as devidas instruções para ele ser administrado às crianças. Se a escola cooperar, isto pode ser uma solução porque vocês vão estar a aplicar aquilo que é aplicado no ambiente de casa e isso é sempre melhor para a criança porque não há um choque entre aquilo que o organismo dela está habituada e que funciona para ela e entre aquilo que é feito na escola. Para os meus filhos, eu faço normalmente um kit de homeopatia e de aromaterapia, porque são aquelas soluções que realmente funcionam mais rápido e que eu tenho a certeza que se for aplicado logo no momento que se detecta um problema, então vai funcionar. Alguns exemplos daquilo que eu envio para a escola e que funciona muito bem com os meus filhos e por isso para mim são bons exemplos de tratamento. A homeopatia, por exemplo, o Belladonna, que pode ser usado numa febre de início súbito e intensa, não é qualquer febre, ok? Se for uma febrezinha, não é Belladonna, mas se tem um início súbito e é muito intenso, então o Belladonna vai ajudar a resolver essa febre. Incluo sempre o Arnica Montana, que se aplica para qualquer escoriação, se as crianças caem, se fazem uma nódoa negra, é muito bom e funciona muito bem dar logo. Se existe um sangramento também, por exemplo, quando os meus filhos caem e abrem o lábio, quando eles caem e abrem o lábio, parece que acontece todos os dias. Agora já vai sendo menos, mas sempre que eles caem e abrem o lábio, nós damos arnica, o sangue para logo de correr e desde aí até cicatrizar é coisa de meio-dia, no dia a seguir eles já nem sequer têm negra nem nada. E isto que eu estou a dizer é aplicável a crianças, mas é aplicável a adultos também, claro. Faz parte do kit que eu faço, e neste caso os meus filhos este ano vão começar na escola, têm 3 anos, estiveram connosco até agora, este ano começam na escola, e este kit de primeiros socorros é aquilo que eu vou mandar para eles levarem para a escola. Depois envio sempre também dentro desse estojo de primeiros socorros o Rescue Remedy dos florais de Bach, porque o Rescue Remedy pode ajudar em caso de choque, descontrole emocional, e mesmo que aconteça algum acidente físico, fica mais fácil acalmar a criança, lidar com a criança, se for dado o Rescue Remedy e depois então aplicar algum tipo de tratamento homeopático, por exemplo. Depois, mando sempre
também o arsénico com álbum, porque será aquela solução que se dá no início de uma crise de vómito, diarreia, que poderá ser a gastro, mas poderá ser intoxicação alimentar também, ou então algum alimento que eles não toleram e que lhes foi oferecido. Por vezes nós temos uma alimentação em casa bastante variada, mas existe duas ou três coisas que nós não damos muito. E se essas coisas forem oferecidas às crianças, elas podem ter um pequeno choque digestivo e começar a ter diarreia ou ter vómito e diarreia. Então, o arsénico com álbum pode ajudar com primeiros socorros e pode resolver uma crise dessas. Se estiver dentro do quadro homeopático daquele tratamento, resolve uma crise dessas em meio-dia. Depois também gosto de mandar para a escola o Nux Vómica, que tem a ver com os, chamemos desarranjos intestinais, e que vai ajudar se eles tiverem algum tipo de cólica intestinal, algum tipo de dor de barriga, com mal-estar. E a maior diferença entre o Nux vomica e o arsénico album é que o Nux vomica tem a ver com dor e o arsénico album não terá dor. Pode haver vómito e diarreia em ambos e eles podem funcionar, no entanto, se houver dor, então vai ser o Nux vomica, dor intestinal. Depois também envio alguns óleos essenciais, principalmente para resolver assim aqueles problemas no imediato. Faço sempre um gel de aloe vera medicado com alguns óleos essenciais que são aplicados em reações na pele e também em pequenos cortes, feridinhas, alergiazinhas, reações assim do género. Por exemplo, quando eles passam numa roseira brava, que tem aqueles piquezinhos todos, os meus filhos têm tendência a ficar assim com uns pontinhos na pele e esse gel que eu faço medicado com óleos essenciais vai resolver esses pontinhos na pele também. É só um exemplo, pronto, de como é que pode ser usado. E depois eu envio outros homeopáticos que já são mais peculiares e têm mais a ver diretamente com os meus filhos e com aquilo que eu sei que eles costumam sentir e ter. Por exemplo, o camomila, porque um dos meus filhos tem tendência a ter episódios de desconforto, choro descontrolado e com uma carga emocional muito camomila. A camomila tem muito a ver com aquelas crianças que choram e fazem e atiram objetos. E quando existe este comportamento, por norma, nós já sabemos que está relacionado com um quadro do camomila. Então eu tenho um desses pimpolhos, faz isso, e portanto envio também esse remédio para a escola, para o caso de um dia alguém me ligar e dizer, olha, ele está muito descontroladinho e nós não sabemos o que é que se passa com ele e não sei o quê. Pronto, ok. São as emoções dele que estão assim a sair em repuxo e isso é bom, mas podemos ajudá-lo a fazer uma assimilação mais rápida e uma vivência mais rápida dessas questões, então por que não dar-lhe esse pequeno empurrãozinho? Ele vai se sentir melhor e à volta dele toda a gente vai ficar menos preocupada. Portanto, é muito por aí. E depois depende, por exemplo, se o vosso filho com frequência tem infecções na garganta, vocês podem enviar algo para a infecção na garganta, porque se for tratado logo desde o início não vai evoluir. Se a criança tem doenças respiratórias, isso também pode ser adereçado, ou seja, se for tratado logo desde o início, a doença não chega a evoluir. Então, nós podemos sempre fazer isso de forma a tentar lidar com a doença da criança e quando ela sai da escola ou quando nós chegamos até à criança, ela já está a ser tratada e já está a começar a melhorar. Isso é o ideal. Se deixamos progredir, então fica mais difícil lidar com a doença. Façam perguntas, escrevam mensagens se quiserem saber mais sobre alguma coisa. Um grande beijinho e fiquem bem. Bye bye!